Oi, pessoal! Nós estamos de volta aqui Yay! com o podcast Not So Kawaii. O podcast menos fofinho da podosfera! Eu preciso falar. Menos fofinho. Menos fofinho, por favor. Hoje a gente vai falar do mangá e anime Monster, do Naoki Urasawa. Tenha medo. Se apresenta, Mil. Então eu sou a Mil. Acho que o meu personagem favorito é o Grimmer. Sei lá, Grimmer. Eu sou a Miwa. Achei que Monster ia ser tranquilo de falar, mas agora eu tô vendo que é muita coisa. Mas vamos lá, gente. Vamos fazer o nosso melhor, né? Pra começar, a Mil que vai dar as informações que ela pesquisou com tanto carinho sobre a sinopse, né, Mil? Sinopse, o autor, um pouco do mangá, um pouco do anime, né? As nossas informações técnicas que a gente sempre passa antes de dar aquele alerta de spoiler, porque, né, o pessoal tem que tomar decência nessa vida, né? Parar o episódio ou não e assistir ou ler Monster pra ter as suas próprias conclusões e depois voltar para as nossas análises aqui. A gente vai ter muito spoiler. Eu acho que logo depois da sinopse já começa, né? Na verdade, assim, a gente vai ter as informações técnicas, que não vai acabar com a sua experiência se você não quiser levar spoiler na cara. E a partir desse alerta, é tudo sobre a história, sobre os personagens. Então não tem como desviar disso. Então vamos dar o alerta, porque é um mangá que vale muito a pena ler. Então não pegue spoiler, vai ler. Porque, nossa, é uma obra-prima. É um clássico, é um clássico. E é underrated, né, no final das contas. O pessoal acaba não citando na hora, grandes animes, grandes mangás aí da vida. Não cita Monster sem de cara, né? Impressionante isso. Siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Spotify. Ai, nossa, que chique! E temos e-mail também. O e-mail é nskawaii.podcast@gmail.com. E o Twitter e o Instagram é o @nskawaii.podcast. É isso aí, siga a gente. Mandem mensagem que a gente tá adorando. Sim, e a gente é carente. Por favor, faça esse serviço público. Esse último episódio de organização foi tão legal, né? Foi muito carinho vindo de vocês, ouvintes. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? A gente adorou. Mandaram um bullet journal pra gente. Nossa, umas coisas lindas. A gente não tem nem roupa pra isso, né, É verdade. Obrigada, gente. Obrigadão, então. Bora pro break e depois voltamos com tudo sobre Monster. Então, pessoal, vamos começar com a sinopse de Monster da editora Shogakukan, que publicou o mangá de Monster, sinopse oficial. Kenzo Tema, um médico japonês do hospital Düsseldorf Eisler, salva a vida do pequeno Johan a partir de uma visão humanitária. Esse foi o começo de tudo. Qual é a verdadeira forma de Johan? Qual é o destino de Tema? A jornada de Tema para se encontrar com Johan continua. Não fala nada, né? Não fala nada. Bosta. Você passa direto, assim, pelo mangá. Não vou ler isso aí, não. Nossa, não fala nada. Bom, absolutamente nada. Porque é tudo spoiler no final dos contos, é verdade. Né? Bom, o que a gente pode falar é que é tipo um thriller policial, né? Uma história que dá muito arrepio. Que você não sabe muito bem se fala sobre demônios ou se fala sobre psicopatas, se o mal é real ou não. Sim, se as pessoas nascem más, né? Te coloca esse ponto de interrogação, né? Bom, a gente tem esses exemplos de psicopatas, né? Mas a gente ainda tem, mesmo na produção acadêmica sobre essas coisas, muita dúvida sobre se é algo já natural da pessoa e vem um gatilho na vida dela, ou se desde o princípio, não importasse o destino que fosse, ela ia tomar aquele caminho, né? E é justamente uma das coisas que é questionada em Monster, né? É uma curiosidade interessante que você falou de thriller policial, né, Miwa? Eu queria botar aqui uma curiosidade, que o Urasawa, assim, não foi tão original assim na hora de criar Monster, porque ele teve uma inspiração num thriller policial, na verdade. Que ele foi baseado na série americana de TV The Fugitive. Eu não sei se meu físico tá bom, né, mas é o Fugitivo. Que foi um sucesso no Japão nos anos 60, mas era uma série americana, né? E ele assistiu quando tinha uns 8 anos por aí e ficou todo impactado. Ele sabia que queria fazer uma história depois a partir do mesmo tema.
tema, pelo menos da mesma ponto de partida, mais ou menos. A história era tipo de um médico que foi erroneamente acusado de assassinar sua própria esposa e é condenado à pena de morte. A caminho do cumprimento da sua pena, o trem descarrilha e o médico consegue escapar, apenas para começar uma longa jornada atravessando os Estados Unidos em busca do verdadeiro assassino. E aí, enquanto isso, ele precisa fugir, pois um grande detetive obcecado pelo seu caso tá atrás dele, bem como a polícia está no seu encalço. Ele com certeza teve esse ponto de partida, mas a história vira outra Totalmente coisa. diferente, né? Quer dizer, eu não assisti a série, né, pra dizer, mas série policial de americano dos anos 60, vamos dizer, MacGyver, essas coisas assim, é meio, moço do dia, acabou, vamos passar pra frente e assim por diante, né? Acho que não deve ter mudado o tom da forma como o Monster muda, né? Tipo uns plot twist medonho, né, na vida. E aí, já que a gente falou do Urasawa, vamos entrar então no Urasawa, né? A gente vai falar Urasawa no final das contas, nem Naoki, eu nem lembro quando puxa da memória, o nome dele é Naoki. Era? Era mesmo? Nem lembrava. E nasceu em 2 de janeiro de 1960, o que o faz um capricorniano, o que explica também muita coisa. Na cidade de Fuchu, que é localizada na província de Tóquio. Quem não sabe, Tóquio é tanto província quanto a cidade de Tóquio, capital dela. Desde a infância, uma das grandes inspirações e referências do Urasawa foi o Tezuka Osamu. Osamu Tezuka, né? Que todo mundo conhece, assim, né? Que dispensa apresentações. Que é amigo do Maurício de Souza. Sim, BFF. Eles estavam pra lançar um quadrinho aqui no Brasil e daí ele morreu, né? Pois é, foi uma grande perda, né? Pois é. Ele é considerado o pai do mangá, como conhecemos hoje, com aqueles olhos grandes, expressivos, Esse né? é o Tezuka Osamu, não o Naoki Urasawa. É isso. E ele foi o criador de obras como A Princesa e o Cavaleiro, Astro Boy, o Kimba, aquele problema lá com o Rei Leão, né? Enfim, Blackjack e etc. O primeiro contato com o mangá do Urasawa se deu com Astro Boy. Foi o que o inspirou a desenhar nesse formato entre os 4 e 5 anos de idade. Com 4 e 5 anos de idade, o que você fazia, Mila? Nossa, eu babava, eu acho. Eu comia bolacha do chão, eu Acho que lembro eu comia terra no chão, velho. Mas teve uma exposição do Naoki Urasawa em São Paulo. E eu fui lá, que eu tava indo visitar minhas tias. E tem os desenhos dele de 4, 5 anos. E já era muito bom, gente. Assim, não quero falar nada, mas Humilhante. com 9 anos ele já desenhava, assim, o mangá inteiro, sabe? Ai, que ódio. E não era mal feito. A Impressionante, pessoa né? tem uma obsessão e soube usar. Tanto é que daí, aos 8 anos, ele já tinha criado a sua primeira história completinha, toda redondinha, né? O outro grande feito que ele teve em tão pouca idade foi perceber claramente que mangás eram comerciais, criados apenas pra ganhar dinheiro. Quais eram esses mangás, né? É o joio do trigo, né? Entre aqueles que realmente fazem parte do sonho no mangaka e outros que é puramente comercial pra ele conseguir gerar renda, né? E decidiu enfaticamente que era esse tipo de mangá, esse comercial, que ele não queria fazer na vida. Com 8 anos ele Com resolveu 8 isso. anos, Nossa. Embora o pequeno Naoki, ele gostasse muito de desenhar, se dedicava a criar suas histórias, ser um autor de mangá profissional nunca foi realmente o seu sonho. Nossa Que senhora. ódio, dois, né? Eu, se fosse coleguinha dele, ia ficar, porra, Naoki, que Qual era merda. o sonho dele? Não tinha muito assim, vou ser alguma coisa, sabe? Não tinha grandes sonhos. Ele realmente desenhava porque gostava, assim. Tanto é que daí ele foi seguindo a trilhazinha dele, normal, colegial, faculdade, foi pra faculdade de economia, nada a ver, né? Pela Universidade Meisei, que não é bem top das galáxias, mas está entre as 30 melhores instituições de Tóquio, segundo o ranking lá de 2020, de uma lista de universidades que envolve o mundo inteiro. E teve um momento do destino pra ele, né? Certo dia, ele foi ao prédio da editora Shogakukan pra tentar uma vaga no emprego de engravatado, emprego businessman, né? Mas junto com o CV dele, ele levou um mangá, né? Porque vai que... Mas então ele queria, eu acho. Eu acho Ele que só não sim. teve, assim, não se jogou no sonho, né? Ele ficou... Exatamente. Ainda mais que é capricorniano, então é um pé na realidade e o outro no... Na realidade. 2 pés na Ele realidade. devia pensar, mangá não dá dinheiro. Exatamente, não vai acontecer comigo, o sonho não vai chegar pra mim. Eu consigo ver ele porque o meu pai é capricorniano, então, não vai acontecer comigo. Ele queria tentar a sorte com um editor de uma das revistas de mangá
shonen da editora, mas não conseguiu uma hora com tal cara. Felizmente, o editor-chefe de outra revista tava passando lá à toa no corredor e deu trela pro rapaz, levando pro seu departamento editorial, que era seinen. Seinen é tipo aquele mais adulto, masculino, né? E esse foi o começo de uma longa aliança com as revistas Big Comics Spirits e Big Comics Original. Urasawa somente começou a pensar sério em ser um mangaka profissional aos 22 anos, depois que aquela obra que ele apresentou ao editor, chamada Return, levou o primeiro lugar numa premiação de novos artistas de mangá em 1982. Ganhou o prêmio pra daí... Parabéns, um case de sucesso! Mas 22 anos é muito velho pra começar a ser mangaka? Ó, a gente falou, por exemplo, de Fruits Basket, né? A Natsuki Takai, ela começou a aspirar na infância e levou pra esses tipos de premiação, as coisas, quando tinha 15, 16 anos, né? Então, uma boa parte dos mangakas ou já tava meio que intencionado a ser, né? Meio que fazendo por fora, até não precisava levar pra editora ou premiação. Dojinji, por exemplo, né? O pessoal faz. É um pouco tarde, parece, assim. Ainda mais que mangá não é tão fácil, né? O negócio dá muito trabalho, não é pra... Não dá pra levar, imagino, como um hobby, né? Se você quiser fazer o mangá, né? É, realmente, é muito difícil, assim. Porque é uma entrega, você vê que tá todo estourado lá, o pessoal do Oda Eiichiro, o Kishimoto, a galera do Naruto, One Piece, tá tudo acabado. A do Fruits Basket teve, lembra? Que operar o cérebro, operar a mão. E o de Hunter x Hunter, em meio disso tudo, né? O Togashi é um vagabundo total, mas enfim, né? Ele que tá certo. Fica ganhando grana ainda até hoje. Que ódio desse cara. Voltando ao Urasawa, uma pessoa que continua no seu trabalho, né? Uma pessoa competente. O seu primeiro grande sucesso foi Yawara, de 1986, um mangá protagonizado por uma garota que começa a praticar judô obrigada pelo avô autoritário, mas no decorrer da trama começa a não apenas gostar do esporte, como também entender os motivos e sentimentos do avô devoto a essa arte marcial. Foi importante por causa das Olimpíadas de Barcelona. Primeiro que não tinha judô feminino muito eminente ali no Japão. E aí começou com o Yawara, uma galera foi assim, atrás de judô, e uma galera feminina foi atrás de judô. Então foi bem interessante. Essa menina protagonista estava interessada realmente, ou melhor, o avô dela estava interessado em colocá-la nessa Olimpíada de 82. Então meio que focou, tudo meio que alinhou ali as estrelas pra conseguir dar sucesso pra esse mangá. Nossa, eu cantei Dojinji, não tinha nem nascido, né? Daí pra frente só foi um sucesso atrás do outro, com Happy, Monster, 20th Century Boys, que a Mil adora. Eu adoro. Billy Bat e Pluto. Pode parecer pouco, mas fora Pluto, todos esses títulos são extensos. Se você tirar uma média, são cerca de 20 volumes de Tankobon pra cada título. Tankobon são aqueles volumes que tem o encadernado de vários capítulos da mesma série, né? Isso é uma coisa do autor que ele não consegue encurtar. Não. Ele é tipo o George Martin, assim, ele vai e ele põe mais personagens, morre e põe mais e vai. Vai. E dá uma volta e fica no flashback e, nossa, nunca vai terminar. Mas é bom, mas nunca deixa de ser bom, né? Exatamente, então... sempre a nível lá em cima. Além disso, Yawara, Happy e 20th Century Boys já ganharam adaptações em filmes japoneses live action. Ah, que legal. E Yawara, Monster, 20th Century Boys e Pluto renderam a Urasawa reconhecimento nas principais premiações de mangá do Japão. É pouca coisa? Não é. Não é, o cara é bom mesmo, né? O cara é foda. Sabia que o Urasawa também é musicista? Nossa, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, cara. Eu não consigo dedilhar nada. Mas vamos ver, é um musicista bom? Essa é a pergunta. Então, né? Aí esse é o problema. Porque uma coisa é tipo ser, outra coisa é ser bom. Mas olha só, o cara tava fazendo mangá e ainda conseguia tocar violão, meu. É, impressionante. E ainda ele compôs música. Ah, vai se catar, quando é que você consegue fazer isso? Aí o cara aprendeu a tocar violão no ensino fundamental. E a sua grande referência de estilo é o folk rock. O seu nome artístico no campo musical, infelizmente, é Bob Lennon, por motivos óbvios, e você já deve estar imaginando de onde veio. Mas é uma das inspirações desse entusiasta da música é o Bob Dylan. Mas tendo de cumprir um prazo em cima do outro, você pensa, caralho, de onde tira tempo pra fazer essa música, porra, né? E a resposta são as raras folguinhas entre o trabalho e outro. Vagabundo do caralho, meu. Eu xingo mesmo, porque não é possível
incrível. Olha só, ele faz 2 séries ao mesmo tempo, geralmente. E 2 séries porreta de pesada. Sim, e o desenho dele não é com pouco detalhe, não, é um negócio... É lindo, né? É uma coisa que sempre comentam, né? Tem muitas feições que tem expressão, assim, muito clara. Dá pra ver que ele se importa com as feições dos personagens, mesmo assim em secundário. O secundário do secundário. Tá certo que no Monster a gente achou algumas pessoas parecidas porque alemão é tudo igual. Mas, não, brincadeira, gente. Mas realmente ele tem um carinho com cada personagem, porque não é igual, por exemplo, a gente vê no One Piece, que é muito bom. Mas as mulheres têm todas a mesma cara. Tipo, só muda o cabelo, né? Exatamente. E isso acontece mesmo no Fruits Basket, que a gente ama também, né? É aquele mesmo formatinho. Ele não, dá pra ver que são quase caricaturas, assim. Sim, o bom é que você pode diferenciar pelo nariz, né? A batata é maior, a batata é menor. Ele faz aquela pessoa bem feia, sim, bem grotesca, né? os corpos, tudo assim, né? Então... Não tem forminha pra cada um, né? Ele já lançou 2 álbuns com músicas autorais e também compôs e interpretou a música. A Mila deve saber qual que é essa música. Guta Lala Suda Lala. Ele tem até um capítulo, acho que tem esse nome aí, que é bastante conhecido entre os fãs de 12 Century Boys. Não lembro. Eu li meio rapidão, assim. Mas eu acho que tinha uma música, assim. É porque, na verdade, até vou puxar aqui um pouco a curiosidade, parece que essa música aqui, ele colocou pra preencher uma lacuna, porque ele ia colocar um capítulo em que ia cair um avião num prédio. Tava acontecendo em setembro. Aí ele teve que ir lá readaptar porque ele achou insensível, né? Nossa, que legal. Então, vou falar do 20th Century Boys, que é o que eu li. E eu comecei a ler o Billy Bat, mas nossa, o Billy Bat achei muito ruim e parei, gente, desculpa. Polêmica. Não sei o que aconteceu. Mas o 20th Century Boys é muito bom, parece um filme, assim, são crianças. Tem tipo um assassino também, que eu me lembro. E tem alguma coisa a ver com a infância dessas crianças. Tem uma seita, né? Em volta, né? Eles não lembram também. Isso tem um pouco em Monsters. E daí eles ficam voltando, então fica mostrando eles adultos e criança, adulto e criança. Como se fosse uma coisa que tá acontecendo no presente, tem a ver com um flashback no passado. Assim. Tem muito flashback, tem uma atmosfera gostosa, assim, sabe? Parece aqueles filmes da Sessão da Tarde de criança, só anos 90. Assim. Ele usa muito a vida dele, né? De referência, né? De referência. E no 20th Century Boys tem um festival tecnológico que teve no Japão, que eu não lembro o nome, Feira Científica, um negócio assim, que foi muito importante no Japão. Não sei se o prédio ainda tá lá, mas foi um negócio que marcou. E daí era um negócio que as crianças daquela época queriam ir. Essas crianças do mangá vão também. E é um negócio que ele viu, sabe, na infância dele. Igual, por exemplo, o Monster, que ele se inspirou na série que ele viu. É tudo muito... É muito afetivo, né, no final dos contos, né? Uma coisa assim, peguei uma coisa da infância, mas e se? E aí ele começa a desenrolar. Faz vários paralelos com a vida dele. Até lá na exposição tinha, assim, uma linha do tempo dos mangás, uma linha do tempo do mundo, assim, né? Porque ele coloca fatos históricos no mangá, né? O Monster, com certeza. Sim. Esse cara avacalha com a nossa vida, né? Porque ele faz essa pesquisa de campo, ele provavelmente vai pra esses países pra pesquisar ali as paisagens, porque é muito preciso. E aí, esse banana ainda pega os dias de folga pra quê? Pra fazer música. Ele tem família? Eu não sei. A gente não pesquisou essa parte. Eu não encontrei, pelo menos. Deve ser um chato. Imagina, se ele tem a família, ele é o primo de alguém, e esse primo sofre, porque olha só o seu primo, olha só o que ele tá fazendo na vida, ele é mangaka mundialmente famoso, o que você tá fazendo? Que vai fazer concurso lá em Pindaíba? Não deve ser fácil pros familiares de Naoki Urasawa, apesar que agora ele já tem 60 anos, né? Eu tava fazendo as contas aqui. Sim. Cuidado com o coronavírus, Naoki, hein? Eita! Olha, se cuida aí. Já chegou na faixa. Nada de ficar saindo. Então, a Mil até citou, né, que teve uma exposição chamada... Aqui foi Isso é Mangá, né? A arte de Naoki Urasawa. Ele entrou num circuito internacional de exposição a partir de 2019, contando toda a trajetória da carreira do mangaka, com sorte mostrando um pouco do seu jeito de produzir as obras que já deixaram marca na história. A abertura deu-se em janeiro de 2019 na Japan House de Los Angeles, passou pela Japan House de Londres e se encerrou na Japan House de São Paulo, onde permaneceu aberta ao público de outubro de 2019 até o comecinho de janeiro de 2020. A gente tirou umas fotos, né? Quer dizer, eu tirei lá. Eu vou selecionar as que não tem eu e minha tia.
E vou colocar lá nos stories. Você coloca aquela faixa de parasita, assim, né? É verdade. Mas a exposição era bem pequenininha, na verdade. Era mais uns painéis. O que era legal era ver os mangás que ele fez criança, né? Daí tinha vários, assim. Tem esse que ele fez com 8, 9 anos. Só que é também aquele negócio pra você ficar um pouco com raiva. Que você olha, tipo, meu Deus. O que eu tô fazendo na minha vida? Com 8 anos eu tava o quê, né? Tipo... Tava chupando o dedo. Eu sei lá, tava deixando de usar chupeta, provavelmente. Sofrendo bullying na escola, Exato. sabe? Daí a pessoa já tava virando um gênio do mangá. É isso, gente. A gente tem que saber direcionar nossas obsessões. Exatamente. E não se sentir depressivo, porque tem pessoas geniais nesse mundo. É. E se formos falar de seus feitos mais recentes, o Urasawa foi um dos 20 artistas convidados para elaborar os pôsteres oficiais para as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2020. O seu pôster foi feito em preto e branco e remete claramente à sequência de quadros de uma página de mangá, essencialmente retratando o preparo de espírito de um atleta prestes a entrar no palco da competição. Com o painel, ele quis representar os mangás de esporte, que representam uma grande evolução na arte do mangá como um todo. Porra, anime de esporte é bom, gente. Vamos lá, vamos tentar ir assistir também, vai. Yawara. Bom, então agora vamos para o mangá. Falar de Monster! Ah, finalmente! Aqui começa o spoiler, né? Aqui é só informação técnica. Então podem continuar, vocês que não leram. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, né? E depois é lança braba, como dizem, né? A publicação do mangá de Monster começou em 1994 e foi finalizada em 2001, totalizando 162 capítulos na revista Seinen Big Comic Original, da editora Shogakukan. Nossa, é bem velho, né? É muito. Porque foi lançado aqui no Brasil, bom, você vai falar depois, né? Mas foi bem depois. Foi um pouco depois, na verdade. A categoria demográfica Seinen, ela visa o público jovem adulto masculino, mas vale lembrar que essa não é uma classificação estanque. A gente já teve outras oportunidades no podcast de falar sobre isso, mas na prática as categorias demográficas das revistas não definem com precisão nem o gênero literário dos seus títulos, tampouco o público que geralmente os consome. Tratam-se mais de ferramentas para que as editoras tracem melhor suas estratégias de mercado. Para você ter uma ideia, segundo o levantamento feito em 2015 pela própria editora em que Monster foi publicado, 25% do público que costuma comprar as edições dessa revista Seinen é composto por mulheres na casa dos 30 anos de idade. Gente, você ainda não tem 30, né, meu? Eu tô chegando aqui, cara. Não tem nada a ver, não tem problema ter pepeca pra ler Monster, viu? Gente, a gente, assim, consegue, sabe? A gente tem Nossa, um como intelecto. se fôssemos homens. A gente consegue entender a história. Nossa. Eu achava que Seinen era só pra adulto, não que era pra adultos homens. Pois é. Porque eles querem colocar em umas caixinhas muito definidas mesmo, né? Podia ser só pra adulto. Exato. Porque realmente, pra uma criança ler, talvez não ache nem tanta graça ou fique muito assustado, né? São assuntos muito pesados até, né? Mas é tipo um livro policial misturado com terror, assim, o Monster, né? Então, bastasse a classificação etária e tava chuchu beleza. Os 162 capítulos foram encadernados em 18 volumes no formato tankobon e contabilizaram mais de 20 milhões de cópias vendidas. Chupa a vida! Nossa, ele é milionário, então, né? Né? Eu também achava que ele tá rolando a grana. Não tá? Não tá. Nossa, não ganha nem R$1 por cada... Não tá fazendo por benesses nem nada, mas digamos assim que ele tem uma vida simples, né? Mas deve ser porque ele quer, porque ele é perfeito. Sem defeitos, espada sensata. Espada sensata. Em 2008, Monster foi relançado no Japão no formato Kanzenban, uma espécie de edição de luxo que contou com 9 volumes ao total. Imagina essa chonga de 9 volumes. É uma bíblia a cada volume, Nossa, é grande. Mas o que tá lançando aqui no Brasil é exatamente essa. Nesse meio tempo, Monster levou o prêmio de excelência na categoria mangá do Japan Media Arts Festival, promovido pelo governo japonês de 97, conquistou o grande prêmio da premiação cultural Tezuka Osamu de 1999. Imagina, né, você ganhar o prêmio do cara que você se inspirou, né? Legal. Olha o círculo fechando. E ganhou na categoria geral do Shogakukan Manga Award de 2001. A primeira editora a trazer Monster para o Brasil foi a Conrad em 2006, mas o título acabou sendo cancelado. Eu comprei. Eu comprei e parou no 10, daí eu tenho só até o 10. Vou comprar agora o resto na Panini, eu acho. Em 2012, a Panini trouxe Monster de volta e publicou todos os 18 volumes do formato tankobon. Em dezembro
dezembro de 2019, a mesma editora começou a publicar a edição Kanzenban de Monster. Essa edição de luxo tem impressão em papel couché e conta com capa dura, sobrecapa e algumas páginas coloridas. Cada um dos 9 volumes será lançado bimestralmente, aquela coisa suave a prestação, né, pra pagar. E até a publicação desse episódio está sendo vendido a R$79,90 golpes na loja virtual da Panini. Ai, talvez eu não compro, não. Não precisa ter. Pense bem. Tá aqui no meu coração já. Se a gente pensar bem, Monster demorou 7 anos pra ser concluído. É muito tempo debruçado sobre o projeto. Mas sabia que o doido Urasawa, como a gente comentou, tem a mania de ficar lidando com 2 projetos ao mesmo tempo? Enquanto a gente tinha Monster numa mão, em 94 ele também tava trabalhando com Rap. E assim que Rap acabou, em 99, ele não pestanejou pra começar outro grande sucesso, 20th Century Boys apenas. Que é gigante também. É gigante. Desde entregar 2 pesos pesados de qualidade ao mesmo tempo tem o seu preço. Urasawa foi obrigado a passar por um breve período sabático no hospital por conta de uma baita fadiga. Gente, os japoneses, eles trabalham mesmo, né? É o Karoshi, né, desgraçado. Nossa. Ele nem precisa, ele já era milionário, pra Exato, pensar. ele não precisava se matar, mas aí ele tem o problema, sabe, de perfeccionismo. Ah, mas dá pra ver pelos cenários, assim, que ele faz. Verdade. Cada graminha é um negócio. A Shura também, assim, pra completar a cena. É muito mais dramático o mangá do que o anime, inclusive, nessa questão de cenários, assim. Que fizeram anime não quiseram tanto. Eu não sei como é que é, eu acho que não pesou a mão tanto quanto deveria. Embora seja um diretor que faça alguns outros trabalhos com Urasawa já há algum tempo, né? Acho que não captou muita coisa. Ou também eu posso dizer que o meu viés tá perturbado, digamos assim, porque eu vi o mangá primeiro e depois o anime, né? Acho que prejudica um pouco a experiência do anime em relação ao mangá, né? É porque geralmente o anime tem que ter o desenho melhor, né? É, a gente espera assim, melhor, mas que tipo, você quer melhor que o Urasawa? É, que o Urasawa já é foda. Não, e eu imagino, ó, veja se foi assim no anime. Sabe aqueles filmes de terror que tem aquelas músicas... Sabe, que se deixa tenso, imagina assim, não tinha? Não, então, ele tem aquela coisa meio de filmes de mistério na trilha sonora, só que assim, tem umas partes que é muito pra enfatizar esse contraste da aparência do Johan de angelical pra demônio, sabe? Daí é meio chato nesse sentido, porque não tem esse foco no mangá de Monster, né? Não, e o que... Bom, a gente vai falar mais pra frente, mas o que é legal do Monster é que ele cria na sua cabeça o medo, porque ele nunca mostra, né? Exato. Que é o que... Na verdade, te deixa tenso, né? Uhum. Eu imagino como deve ser pra pessoa que acompanhou, tipo, lançamento por lançamento, porque você tinha que ficar esperando, tipo, uma semana, 2 semanas pra aquilo acontecer, e você ficava, meu Deus, o que vai acontecer agora, porra? Ai, eu não gosto dessa sensação, eu gosto de ler tudo junto. Não satisfeito em fazer essas loucurinhas, o Urasawa também criou conteúdos extras relacionados a Monster que complementam a trama. Há quem pense, por exemplo, que as misteriosas fábulas nihilistas citadas durante a trama realmente existam na cultura tcheca ou algo assim, mas nada. Tudo é conteúdo original criado pelo Urasawa. Que ódio desse homem! Nossa, é mesmo. Ele fez uns livros infantis dentro do mangá que são aquela quebra da quarta parede, metalinguagem, tudo junto, sabe? É muito louco. Não, e são boas as histórias, né? Sim. Te deixam com medo. Você fica com aquela sensação das crianças ficarem falando, vocês entenderam a mensagem? Vocês entenderam a mensagem? Aí, tipo, o próprio filho teve que ler muitas vezes pra entender a mensagem, né? Então você fica no mesmo tempo, né? O que isso quer dizer? Por que é tão importante? Sim. Além disso, o autor também lançou a novela Another Monster em 2002. Trata-se de uma publicação totalmente escrita que recapitula eventos anteriores e contemporâneos aos do mangá, na perspectiva de um repórter investigativo chamado Werner Weber, que inclusive é elencado como um dos autores oficiais da publicação, junto com Urasawa. Tudo para nos deixar mais confusos nessa linha tênue entre ficção e fantasia. Ah, legal, hein? É muito louco. Você leu? Eu tentei ler, mas assim, foi muito tenso porque eu só encontrei uma versão em inglês, só que eu, no meu Fisk, né? Tá. Eu sofri. Daí eu cansei. Manda pra mim, quero ver. Por lá também tem uma nova fábula nihilista chamada Awakening Monster, que fecha toda a obra. Ah, então eu tenho que ler, meu Deus. Porque é muito assim, nossa, agora eu entendi. Ai, e ao mesmo tempo, meu. droga, que eu não entendi nada. Vamos passar por anime. O anime de Monster foi exibido na emissora Nippon TV a partir de abril de 2004 e contou com 74 episódios, cobrindo exatamente todos os eventos do mangá. O estúdio responsável pela animação foi a Madhouse, super conhecida por produções de vários grandes animes como Trigun, Sakura Wars,
Nana, Death Note, Death Note, adaptação nova de Hunter vs Hunter, de Hayafuru, One Punch Man, etc. Também é conhecido por ter feito várias adaptações de obras da Clamp, como Tokyo Babylon, Cardcaptor Sakura, Chobits, X e Kobato, além de também ter produzido as animações de Yawara e Master Keaton, obras que Urasawa criou e ilustrou respectivamente. Então é uma empresa boa que fez. É muito boa, é muito tradicional ali entre as animações. Aqui também acho que tem uma atenção maior em ler. Fica muito mais mais na imaginação do que... Eu acho que a gente ficou com o viés prejudicado mesmo. Pode ser. Tadinho do anime. Pra encerrar aí das produções em relação a Monster, temos o live action. E é bom, quando se menciona live action, chega a dar um arrepio na espinha, né? Pode aumentar o arrepio porque Monster atravessou o oceano e está na geladeira das produtoras de Hollywood. Na verdade, quando comentei com a Mil achou legal, né? Mas, eu achei. Eu imagino uma série, assim, só que daí eu quero que contratem um ator asiático pra fazer o Dr. Tema. Ai, vamos whitewashing no tema. Ai, pelo que amor ódio. de Deus, já vai ter um monte de alemão já. Em 2009, a produtora New Line Cinema anunciou que tinha adquirido os direitos de Monster para fazer uma adaptação em live action, mas como não houve mais notícias, o projeto parecia ter ido, felizmente pra mim, pro saco. Eis que em 2013, a HBO resolve brincar com a condição cardíaca do otaku e anuncia que faria um episódio piloto para uma série live action baseada em Monster, com produção executiva de ninguém menos do que Guilherme Del Totoro, eu chamo de Totoro, e roteiro assinado por Steven Thompson, que já escreveu para Doctor Who e Sherlock. A princípio daria boa, né? Nossa, com certeza. Mas por que você não quer? Você tá com medo? Eu tô com medo. Olha o histórico de live actions que a gente tem, viu? Mas é que, por exemplo, o Death Note é difícil mesmo de fazer porque tem um monstro. Mas você consegue cagar, você nem tentou. Você fez Dragon Ball Evolution versão Death Note. Dragon Ball Evolution são caras que ficam bombados e loiros, sabe? Daí, tipo, Monster não. Monster é bem real, assim. Sim, mas não passa pano pra Dragon Ball Evolution, não, viu? Não, foi ruim. Mesmo. Depois de respirar por aparelhos, o otaku teve um pouco de paz e sossego em 2015, quando Del Toro citou, numa entrevista, que a HBO tinha largado mão do projeto e estava vendo de passar essa marimba pra outros estúdios. Contudo, o perigo, pra mim, pelo menos, continua à espreita. Desculpa, eu fui com meu viés, fosse. Eu imagino já uma superprodução, mas é lógico que eles vão americanizar o negócio, Pois né? é. Então vamos para as curiosidades. O Urasawa, em entrevista, ele já chegou a mencionar que ambientar na Alemanha um promissor médico japonês como tema, que procura se aprimorar ainda mais tecnicamente e academicamente, soa algo muito natural pra ele. E eu pessoalmente fiquei muito curiosa pra entender por que isso seria tão natural assim, e embora eu tenha pesquisado ainda muito por cima, cheguei a algumas pistas. A primeira é que a medicina japonesa atual deve muito aos conhecimentos da medicina alemã, mas ao contrário do que se possa imaginar, essa influência vem de antes da Segunda Guerra Mundial, já pelo início do século XX, coincidindo com a forçada de barra do imperador para que o Japão se modernizasse rapidamente durante a restauração Meiji, tentando ficar par a par com outros países além mar. Antes dela, a maior influência estrangeira na medicina japonesa era holandesa, e mais atrás a referência mais antiga era da medicina chinesa. Numa entrevista, Urasawa mencionou inclusive que médicos japoneses costumam ou podem preencher os históricos médicos dos pacientes em alemão, a fim deles não verem o que está sendo escrito. Até hoje, a Alemanha habita o imaginário coletivo japonês como um grande berço das artes, das ciências e das leis, tornando-se sinônimo de excelência no campo acadêmico. A Alemanha eu bosta, né? Imagina que resta pro Brasil, mas enfim. A segunda pista vem do primeiro cenário em que somos introduzidos à história, a cidade de Düsseldorf. Na verdade, essa é a terceira cidade com maior concentração de japoneses na Europa, só perdendo para Londres e Paris. Por tabela, é aquela que reúne a maior comunidade japonesa dentro da Alemanha, ao ponto de representar cerca de 1/4 da população total de japoneses no país. Nossa! É bastante. Você ia imaginar, né, que teria uma concentração? Que tinha tanto japonês na Alemanha. Mas eu tava achando também estranho, porque ele... Spoiler, gente. Tá, começaram. Manda. Ele é um suspeito, né? Ele é um médico japonês suspeito no meio da Alemanha e fica andando por tudo que é lugar. Ó o japonês! Ó o japonês! Todo mundo fica, é um japonês. Foi um japonês. Daí a gente ficou, será que ele não seria pego, assim, nos 5 primeiros minutos? Exatamente. Mas então faz sentido. E essa imigração, ela remonta o tempo pós Segunda Guerra Mundial.
Na década de 50, o Japão tentava se reerguer e para isso empresários japoneses começaram a estabelecer negócio em Düsseldorf para adquirir minério de ferro e maquinário, além de ser um ponto estratégico por se localizar no meio do continente europeu. Uma década mais tarde, várias empresas japonesas se estabeleceram por lá, assim como seus funcionários. Houve um êxodo, contudo, na década de 90 com a queda do Muro de Berlim e a recessão econômica do Japão. Felizmente, no final daquela mesma década, que é onde está ambientado o Monster, né? As empresas começaram a retornar a Düsseldorf com o apoio da comunidade japonesa já estabelecida por ali. E é aí nesse ambiente que a gente tá com a história de Monster rolando. Legal. Vamos começar com os spoilers. Agora vai ler Monster e não continue. Exatamente, vai tomar tenência nessa vida. É o alerta tomar tenência nessa vida. A gente garante que vale a pena. Uhum. Ok, vamos começar. A gente resolveu, na verdade, ouvinte, falar conforme os atos vão rolando da história. Mas tem umas partes assim que é tipo muito extra. Até complementa pro andamento da história, mas tipo, por que eu fiquei prestando atenção nisso, né? Não precisava prestar tanta atenção. É porque o autor ele dá muitas voltas, né? Uhum. Nada que ele escreve não serve. Tudo são pequenas pistas, mas demora. Tanto é que no final do mangá você tá cansado. Uhum. E você vê que a jornada do tema foi muito longa pra conseguir pegar o Johan. Não é um negócio que foi fácil pra ninguém. Sim. Porque são vários personagens principais, né? E várias vezes eles vão chegando juntos à mesma conclusão. Pra cada um chegar à conclusão, tem o capítulo, tem os personagens. Não dá pra só um chegar numa conclusão depois juntar com o outro, né? Várias linhas do tempo acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente acaba tendo notícias de coisas que estão acontecendo em outro núcleo que não tem nada a ver com a gente. A gente nem tá acompanhando, mas são importantes, sei lá, pra reforçar uma ideia, assim, né? Tipo, Johan é ruim, o tema fez lá atrás, foi importante agora, coisas assim, né? Então... E é muito assim, tem muita política também, porque tem um grupo neonazista, tem um grupo soviético, tem a corrupção dos médicos, tem... Nossa, é muita coisa. É muito núcleo. Tem corrupção na polícia. Nossa. Então vamos lá, a Milk dividiu por atos pra ficar mais fácil da gente conversar. Socorro, espero que seja fácil mesmo. Vamos pro primeiro ato. Ok. Então, primeiro ato, a gente tem a apresentação de uma ambientação pra gente como leitor, que começa em 86, em Düsseldorf, na Alemanha Ocidental. A gente tá naquele meio lá de Guerra Fria, aquela coisa Alemanha Oriental, Ocidental, Muro de Berlim. Que o muro caiu em 89, né? Exatamente. E aí a gente já é apresentado para o tema, o Kenzo tema, que é neurocirurgião. Sua família tá no Japão, ele é o terceiro filho, o seu pai é dono de uma pequena clínica lá no Japão, e quem vai herdá-la é o seu irmão mais velho. Então meio que ele ficou, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, foda-se. Aí nesse meio tempo, o tema operou um tenor que sofreu um AVC, fez uma coisa muito bem sucedida, que foi extraordinária a cirurgia, ninguém conseguiria fazer igual ele. Ele é um gênio da medicina, basicamente. Isso. Dentro do hospital, ele é um grande concorrente a ser diretor, assim, né? Na verdade, ele nem é concorrente, né? Ninguém conseguiria competir com ele, né? E vale falar que nessa fase ele queria também, né? Ele era bem ganancioso. Era bem ganancioso. Tanto é que ele tava engolindo sapos pra crescer no hospital. Ele trabalha com o Dr. Heinemann, o grande diretor lá do hospital. Não chega a ser o topo das galáxias, mas tinha muita influência dentro do setor do tema. Ele estaria noivo da filha desse doutor, a Eva, vai ser importante na história também, e foi graças a esse doutor que ele pôde ir à Alemanha e ter uma carreira tão boa lá nesse hospital, que é referência lá em cirurgias na Alemanha. Sonha em poder ser chefe do departamento cirúrgico dentro das suas missões. Atualmente é chefe da equipe de neurocirurgias. Ele está sendo, na verdade, explorado por esse doutor, e a gente já começa com a corrupção, um pouquinho da corrupção dentro do hospital, porque o doutor pega os créditos das pesquisas que o tema faz, assim como de outros apadrinhados, digamos assim, por ele, né? Quando ocorre essa situação do tenor que o tema opera, dentro da ordem de chegada do hospital, na verdade o tema só pega o que dão pra ele, encaminham pra ele. E ele é pau mandado do diretor, porque ele quer crescer. Mas ele não tinha visto que tinha chegado outra pessoa antes, que era um trabalhador turco. Esse trabalhador turco tinha sido operado por uma outra equipe e não conseguiu ser salvo. Na ordem de chegada, o cara turco podia ir primeiro, era pra ser uma operação do tema.
correto, né? É o correto. A esposa desse trabalhador turco chega lá no dia seguinte e fica puta da cara com o tema. Claro, ele ia descontar a raiva em alguém, falando: por que você não salvou ele? Ele chegou primeiro. Se você tivesse operado, ele estaria salvo. Devolve meu marido, não sei o que. Ele ficou impactado. Assim. O tema ficou questionando mesmo, né? E ele tem a plena consciência que se ele operasse, o trabalhador ia viver, né? Ele tem uma autoestima boa na parte médica. Eu gostei da autoestima dele, eu fiquei assim, porra, tema. Porra. Ele sabe que os outros são meio incompetentes, né? Principalmente o doutor que ficou responsável pela situação do outro cara, né? Que era meio relaxado e já aparece umas vezes, tipo, eu tava pegando uma enfermeira, desculpa atraso aí, né? Exato. E o tema sabe que foi encaminhado poderoso pra ele, então ele já fica meio assim, com o pé atrás. Mas ao mesmo tempo, ele tenta, na verdade, negar no primeiro momento que a culpa fosse dele, né? Ele tenta, inclusive, pegar uma bengala, assim, de apoio com a Eva. Ele fala: você não acha que eu tô certo, né? Eu não tenho culpa de nada, não tem o que fazer. Outra fala que impacta ele: é verdade, você está certo. As vidas das pessoas não têm o mesmo valor. E aí isso ele fica: porra, não era isso que eu queria ouvir não, velho. Ela falou uma verdade que... é dura, né? É dura, E daí isso vai ficar martelando até o fim do mangá na cabeça dele, né? As vidas das pessoas não têm o mesmo valor. E ele quer mostrar que tem. Paralelamente a esse núcleo que tá acontecendo com o tema, tá acontecendo um feito histórico, digamos assim, que é a chegada de um refugiado e ex-secretário de comércio da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, o Sr. Libert, com a sua família. Naquele mesma janela de período, a família desse Sr. Libert acaba sendo encontrado morta a tiros. O seu casal de filhos é levado para o hospital. O irmão acaba sendo baleado na cabeça e a irmã é encontrada na cena do crime extremamente chocada, não consegue responder nada, não consegue responder estímulos, só tá com o olhar vitrificado, digamos assim, né? E chega no hospital onde tá o tema. Chegam essas duas crianças, né, agora órfãs. A menina que tá em choque já fica internada num quarto e o menino levou um tiro na cabeça. E a família foi morta. Então, ele tá para ser operado e o tema é chamado para operar esse menininho. Exato. Só que na mesma hora que ele tá começando a operar, chega um... prefeito. O prefeito também teve algum problema e vai ser operado. Isso, aí teve uma trombose cerebral. E daí o diretor do hospital dá ordens expressas pro tema de operar o prefeito. Falando: olha, esse prefeito prometeu várias coisas, vários recursos pro nosso hospital, ele tem que sobreviver. E o tema já tá pensando na frase, né? As vidas não têm o mesmo valor, no outro trabalhador que ele deixou morrer. Então ele resolve nessa hora que ele vai operar o menininho. E o prefeito vai ser operado por outra equipe. Só que todo mundo no hospital tá ciente das ordens. Ele desobedece expressamente o diretor e as consequências são que o menininho sobrevive e o prefeito morre. E daí nisso, ele é execrado pelo diretor, perde o cargo, perde tudo. A Eva, que é a noiva filha do diretor, termina com ele, assim, né, bem friamente. Bem friamente. Ela só dava ali por interesse. Ela queria ser a esposa do diretor, chefiando toda a parte de departamento de médico lá da coisa. Eu não sei exatamente a hierarquia, desculpe aí a imprecisão, mas ela queria ser a esposa de um cara importante dentro do hospital. É como se o diretor quisesse fazer uma monarquia de diretores, né? Ele vai escolher o próximo diretor e a filha dele vai ser a esposa dele. Daí acaba pro tema, né? Tiram ele da diretoria do setor de neurocirurgia. Ele só fica como um médico normal, capacho ali pra qualquer ordem, mas ele tá livre ao mesmo tempo, porque ele pode fazer as coisas como do jeito que ele quer, mais ou menos, né? Ele retorna, assim, os valores de médico dele, né? Que ele fala: não, o que eu quero é cuidar mesmo das pessoas, não é entrar nessa bola de corrupção e política toda. Só que o que acontece? Ele ainda tá tratando o menininho que teve a cabeça operada. Quando ele descobre que perdeu tudo, ele vai lá e tá chorando perto do menininho, falando: essas pessoas são horríveis. Elas podiam sumir desse mundo, morrer, porque elas são todas muito ruins, né? Só se importam com o dinheiro e as vidas têm valor. Passa um tempo e o tema tá sendo menor no hospital, mas ele tá feliz com o trabalho dele. Ele descobre que foram assassinados o diretor do hospital
hospital. São 3 pessoas que foram assassinadas. Tem 2 capachões do diretor e o diretor, né? Na verdade, primeiro que desaparecem os meninos, e aí aparece essa situação dos 3 morrendo de uma forma misteriosa, porque encontra-se, né, dentro do trato digestivo deles, bombom. Envenenado. Ácido nítrico, se não me engano. Os 3 comeram do mesmo pacote. Antes disso, eles querem tentar usar as crianças pra divulgar o hospital, porque como o prefeito morreu e não ia dar mais recurso, eles foram muito criticados, o hospital, por não ter conseguido fazer o prefeito sobreviver. Então eles querem usar as crianças que o tema salvou pra mostrar, olha, a gente salvou esses órfãos. E daí o tema briga e perde também o direito de ser médico das crianças. Todo mundo que morre, de alguma forma, o tema tinha brigado. Morreu o novo médico das crianças, que queria usar elas pra divulgação, morreu o diretor e morreu mais um capacho. E o tema, ele vira suspeito. Começa também a ficar na mira do pessoal da BKA, que a gente é introduzido aquele inspetor que a gente tanto odeia, que é o inspetor Lunge, né? É verdade. Começa aí a saga do policial que fica perseguindo o Dr. Tema, porque desde essa época ele coloca na cabeça dele que o Tema que matou as pessoas do hospital e não consegue mais tirar, né? Porque até o Tema, ele ia ter a vantagem de ser exatamente o próximo sucessor para assumir a parte de diretoria das cirurgias no hospital. Quando assumiram uma nova equipe, que o pessoal morreu, logicamente, para ocupar essas lacunas, o Tema foi o grande escolhido. É lógico pro detetive que ele teria uma vantagem com essas mortes. Ele virou o super diretor sem querer, né? Ele até fala, quando eu desisti de tudo, eu consegui, né? Pra fechar esse arco, teve a situação em que a Eva acaba sendo notificada, né, da situação do Tema. Lembrando que a Eva é filha do diretor que morreu. Então, ela estava, digamos assim, temendo pela situação financeira dela a partir de agora. Eu não sei como funciona na Alemanha essas questões de pensão ou coisa assim, né? Mas estava bem temerosa em relação a isso. E resolve ir atrás do Tema, primeira coisa, pra conseguir ali garantir a situação de vida do bem bom dela. Casar com o novo diretor do hospital. Sim, porque eu percebi que eu te amo. E aí ele, pá! Daí o Tema ainda tem razão, né? Porque não é só porque a Eva queria ficar com o diretor, é porque ela é uma pessoa muito ruim, né? Sim. Ela é abusiva com ele. Exatamente. Ele teve condição de perceber a situação que ele tava, porque ele era capacho dela, né? Ele era capaz. Ele só fazia as vontades dela, praticamente. Ela gostava dele, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa mimada, né? Extremamente mimada. Ela só queria o dinheiro mesmo, então ela tratava ele muito mal. E daí terminam. No segundo ato, a gente já pula a linha do tempo, passa para 1995. Mas antes eu só quero recapitular que em 1989 ocorreu a queda do Muro de Berlim e em 1990 houve a anexação da Alemanha Oriental, que é também chamada de República Democrática Alemã, super democrática, para a Alemanha Ocidental, que é a República Federal da Alemanha. Isso é importante frisar porque vai perpetuar no subcontexto das coisas em Monster, para entender melhor. Estamos em 1995 e o Tema está exercendo o cargo de chefe de departamento cirúrgico. Há 9 anos. E aí a gente tem, nos últimos 2 anos, uma onda de assassinatos de casais de meia idade com posses e sem filhos. Tem um serial killer à solta. Que meda! Aí começa a ter uma pista com um arrombador, que é suspeito de ajudar nesses assassinatos, mas fica ao cuidado do Dr. Tema depois de ser atropelado. A sua cirurgia é bem sucedida, mas ele tá meio traumatizado, balbuciando de monstro e tal. E aí todo mundo fica, bateu na cabeça, né? Quando o oficial responsável pela vigia desse cara no quarto do hospital é morto com doces e o seu paciente foge, o Dr. Tema tem um encontro fatídico com o Johann Liebert, o irmãozinho que tinha o tiro na cabeça. A criancinha cresceu. É 9 anos, né? Não cresceu 9 anos tanto. depois. Ele devia ter o quê? Uns 10 anos? Nossa, então o Johan é muito novo. É muito novo. Ele tinha 15 quando ele tava fazendo aquela administração do Banco do Submundo. Então ele tem 15 aqui. Tem 15? Tem 15. Então é 6 anos que ele tinha quando foi resgatado lá com o Tema. O arrombador conta que ele e os seus parceiros foram contratados para matar os casais por Johan. Quando a polícia desconfiou deles, Johan executou esses parceiros
desse arrombador. Johan não deixa ninguém saber sobre quem ele é ou seu passado, mas com o Tema seria diferente porque ele salvou a sua vida. Aí acontece um diálogo de conflito ali entre o que o Tema pensa e o que o Johan pensa. O Tema fala que Johan não pode tirar vidas, que ele mesmo se ressignificou ao salvar a sua vida, a vida do Johan, e percebeu que todas as vidas têm o mesmo valor. Johan, por sua vez, rebate que era irônico ouvir isso de quem conseguiu subir na vida com a morte de 3 pessoas. Admite que foi ele quem os matou, Johan que matou esses 3 caras, mas só porque assim o Tema desejou. Eu matei porque você queria. Isso! E ele nem sabia que a criança estava ouvindo, né? Exatamente, eu não mandei nada, porra. Mas aí você deixa um Tema catatônico depois de ter aquele atirador que o Tema tratou executado na frente dele. E o Han saiu ali andando na penumbra da noite, alegremente. Nessa parte o Tema percebe que o Johan é um monstro e que ele reviveu um monstro, né? Exatamente, ele começa a se sentir culpado por ter feito isso e abraça essa responsabilidade, né? Ele é muito sério, né, o Tema. É muito sério. E ao mesmo tempo que tá acontecendo esse segundo ato, a gente já é apresentado pra Nina Fortner, que ela está em outra cidade. A gente tava em Düsseldorf, agora tá em Heidelberg. Nossa, eu tô arrasando aqui no meu alemão, acabei com os créditos aqui. A Nina, ela é estudante de Direito, é uma estudante exemplar, faz bico em entrega de pizza e também treina Aikido. Não sei como é que consegue fazer isso aí tudo ao mesmo tempo, velho. Não tem namorado e também não tem memória de antes dos seus 10 anos. Achei irônico retratar o instrutor japonês de Aikido dela do jeito caricato que se costumava usar pra retratar asiático em quadrinho ocidental, né? Com os óculos, olho pequeno, sorriso estranho e dente protuberante assim na frente. É que os desenhos do Naoki parecem um pouco caricatura, né? Apesar que eu acho que ele desenha... É que no Monster não tem tanto personagem japonês. Nos 20th Century lá, tem mais. Ele desenha bem, eu acho. Mas sabe que eu acho que, assim, até pensando agora, parece uma crítica ao mesmo tempo, passando para o público japonês, como é que os ocidentais costumam ver, ou costumavam ver, os asiáticos, né? E também porque ele viu essas séries, né? Ele também foi influenciado bastante, pelas né? séries americanas. Não sei se é uma crítica necessariamente, mas é uma demonstração. Tanto é que aqueles negociantes japoneses que aparecem mais depois, né? Também é ter esse jeito meio esquisitinho de sorrir o tempo todo e ficar assim. Dá até a impressão que seria tirando sarro, mas ele é japonês, né? Exato. Então, talvez tirando sarro dos próprios costumes. Mas ao mesmo tempo tentando passar como é que o pessoal de fora vê eles, né? Depois de interrogado, o Tema vai para Hamburgo e Hanover investigar os casais mortos e descobriu que eles conviviam com um garotinho, que era o Johan, mas que também não é o seu nome verdadeiro. Um senhor cego fala que sabia, era vizinho lá de um dos casais, e confidenciou que Johan buscaria a sua irmã mais nova quando ela fizesse 20 anos em Heidelberg, que é a Nina. Tema saber dessa intenção do Johan, ele tenta resgatar a Nina e consegue. O cara contratado para vigiar a Nina havia sido imobilizado por ela e o Tema, mas acaba assassinado por Johan. A gente não vê direitinho, mas é lógica a associação de ideias. O Tema e a Nina voltam à casa dela, apenas para encontrar sua família assassinada, assim como o jornalista que o ajudou a encontrar o paradeiro da Nina. Aos poucos a Nina vai se lembrando do seu outro nome, Anna, do Dr. Tema e de Johan, porque ela era uma das irmãos gêmeos tratados pelo Tema, sendo que a memória sobre o Johan faz pensar no mal absoluto e ela fica em choque, admitindo que tinha tentado matar Johan. 2 policiais chegam lá na cena do crime, a casa da Nina, e levam eles, mas tomam um caminho estranho. O Tema desconfia deles e pula no rio com a Nina. Os dois se refugiam na floresta e Nina, agora Ana, conta-lhe o que lembrou do passado. Os dois caminhavam sempre juntos, como se fossem as únicas pessoas no mundo, e aqueles que tentavam os ajudar acabavam mortos. Um dia, com os Liebert, a Ana flagrou que quem os matou foi o Johan e ela tentou o impedir, acertando uma bala em sua cabeça, Tema e a Nina. Mais tarde, eles partem caminhos e o Tema volta a atender no hospital. Nesse meio tempo, a polícia relaciona o assassinato do cara que vigiava Ana no castelo com a presença do Tema
porque ele tinha usado uma gravata pra imobilizar. Essa gravata era exclusiva lá, que a Eva tinha dado pra ele. Eva tenta reatar com o Tema e, amargurada com a negativa dele, admite à polícia que tinha dado aquela gravata de presente, e isso dá motivo pra polícia prender o Tema. Só que o Tema percebeu que já não havia mais tempo e começa sua fuga no mesmo dia. O inspetor Lung já estava atrás dele desde antigamente. Daí quando morreram, o guarda lá do hospital morreu com uma bala de novo, com um doce. Ele já ligou na hora. Porque esse inspetor Lung, a gente não falou do personagem. Ele é como se fosse um personagem muito metódico. Ele guarda tudo, as informações na cabeça dele. E ele é irritante, principalmente por um gesto que ele fica parecendo estar com uma máquina de escrever aérea, assim. Digitando. Ele fala que digita e guarda tudo na memória, como se ele tivesse memória fotográfica. Só que ao mesmo tempo, ele confia demais no instinto dele, assim, né? Ele colocou que o Tema, que é o criminoso, ele não tira mais, até quase o final do mangá. E fica perseguindo o Tema. E daí que começa essa perseguição, agora o Tema virou fugitivo da justiça. E a Eva faz 9 anos e ainda tá apaixonada pelo Tema. Por quê? Na verdade, o que mostra é que ela já tava divorciada 3 vezes, né? 3 vezes. Ela casou com caras ricos pra pegar o dinheiro deles e virou alcoólatra. Porque ela tem essa dor no coração de... Ah, não, quem gostava de mim de verdade era o Tema. Só que agora o Dr. Tema não quer mais ficar com ela, né? Mas como ela tinha tudo, era mimada e perdeu tudo junto, ela não se conforma. Eu associei muito ela com a Paula Bracho lá do Usurpadora, sabe? Ela tem o cabelo da Paula Bracho. Igualzinho, cara. Tem esse misto entre associar o amor com, ao mesmo tempo, um episódio de tragédia, né? É um amor perturbado, né? Parece. É uma obsessão, porque ela quer ver ele na desgraça, palpável, que a maior desgraça pra ela não seria que ele fosse preso, né? Nem eu queria ele morto, que é interessante, na verdade, né? E, ao mesmo tempo, se ele desse alguma chance pra ela ia sair correndo pra ele. Sim, a vida dela era ótima e deu uma declinada, porque o pai dela morreu. E ela liga ele a todas essas tragédias. Se não fosse pelo tempo. Se não fosse E ela queria ficar com ele antes também, só que ele que vacilou, né? Vacilou com o pai dela e daí eles não puderam ficar juntos. Então, ela considera que tudo o erro foi deles. Não deu certo por causa dele. Não deu certo por causa dele. A vida dela não deu certo por causa dele. Mas ao mesmo tempo ela gosta dele, ama ele. Então ela fica com raiva e ao mesmo tempo daí eu gosto. Daí ela fica sempre alternando, né? Ah, eu te amo, então não vou te matar. Mas agora eu te odeio, então eu vou te dedurar pra polícia. E agora eu vou atrás de você, mas agora eu vou tentar te matar. Eu achei impressionante que eu não conseguia odiar o personagem dela. Não, é um personagem muito bom. É muito bom, é muito complexo em si. E ao mesmo tempo, assim, toda vez que ela aparece eu fico, você votou! É verdade. Ela é deprimida, né? Alcoólatra, dela é autodestrutiva, mas ao mesmo tempo você vê que tem uma tristeza, né? Daí ela é boa com uma criança. É bem legal porque não é um personagem perfeito, né? Ele tem várias camadas, assim, de personalidade, não é estanque, assim. Acho que é um dos personagens que mais tem, né, camadas. Porque o Tema e a Nina são muito perfeitinhos. Sim, é muito... é só isso que eu vou fazer na minha vida. Os dois são muito chatos. Boring. Porque o Tema ainda teve, né? Porque ele realmente, ele foi ambicioso. Fez escolhas erradas, de certa forma. Mas aí depois ele muda totalmente e vira assim, não, então vou virar um santo. E daí ele nem se permite, né? Porque ele não tem culpa do Johan tá matando as pessoas. Sim, no início ele achava que tinha culpa, né? Principalmente naquela situação dos pais da Nina morrerem e o jornalista que ajudou ele, né? Mas depois ele foi assim, tipo, eu tenho que conseguir encontrar o Johan o mais rápido possível pra não ter mais mortes. Então ele não mais se responsabilizou tanto assim, mas se responsabilizou por o Johan estar vivo. Eles viram 2 santos e vão, né? Daí não a Nina é chata pra caralho. É, porque ela é linda, ela é tipo Naoki Urasawa. Se não deve ser lindo, né? Mas ela é linda, ela luta bem, ela se disfarça bem, ela sabe falar várias línguas, né? Mas faz até sentido ela ser perfeita, porque ela é tipo uma criação, né, meio científica, assim, né? Sim. Porque o Johan também é perfeito, de certa forma. Já foi pra ser com os melhores genes, digamos assim, né? A melhor mistura de todos os tempos europeia. Sei lá, ela teve, na verdade, uma sorte de encontrar umas famílias legais, assim, pra ela, né? Daí pra frente deu tudo certo. Terceiro ato? Terceiro ato. Bom, no terceiro ato,
o Tema vai pra floresta, virou Mowgli. Ele vai treinar com um mercenário sobre como atirar com uma arma, que ele nunca tocou numa arma na vida, né? E mais ainda Japão, né? Que não tem uma política de armas bem restrita, né? Mas ainda depois da Segunda Guerra. Então, teria como ter contato mesmo. E daí que você vê como ele abraçou mesmo essa vida de justiceiro, né? Total, né? Eu lembro muito da imagem que associou ele. Acho que é a imagem do Constantine, uma coisa assim, né? Não, mas o desenho parece muito assim o Keanu Reeves, né? Lembra muito. Inclusive, a campanha, se tiver Monster, vai botar uma coisa que tem, assim, uma coisa caucasiana, pode vir acontecer. Porque no Reeves tem algum 12 avos ali de asiático, tá? Então pode não, mas eu quero que seja um asiático bem gostoso. Não quero, não vou perder isso. Não, senão não vou assistir. Representatividade asiática gostosa. Sim, pelo amor de Deus. Ele acaba, então, fazendo esse treinamento com o mercenário por alguns meses dentro da floresta com uma arma. E em troca de ter feito sorrir uma criança que esse mercenário resolveu cuidar, esse mercenário, uma vez interrogado, não entregou pra polícia. Aí a gente tem uma passagem no tempo aí, a gente encontra o Otto Heckel, que é um outro arrombador que cruza caminhos com o Tema está investigando lá uma mansão, que é mais um casal que tinha sido assassinado, e esse arrombador tá lá pra pegar algumas coisas que estejam interessantes pra pagar uma dívida aí, né? Aí ele vê o Tema e quer gerenciar o Tema pra ser um médico do submundo. Coisa básica, né? Esse treinamento do Tema é bem legal, porque é uma das partes que tem esses secundários. É gostoso ler, né? Sim. Porque tem várias coisas que são pessoas que o Tema conhece na jornada. Alguém que ajuda ele, alguém que salva ele no hospital. O Tema é o Ash. É verdade. Ele vai andando e muita gente ajuda ele. É muito legal porque são mini histórias, né? Mas é por isso que fica tão comprido. Exato. Porque essa história do treinador dele é um cara que matou a mãe de uma criança e agora ele cuida da criança. E a criança nunca sorri. E é muito bonitinho. Porque daí, quando o Tema tá lá, a menina, tipo, relaxa e aprende a sorrir. Então muda a relação de todos. Foi um capítulo meio útil pra entender, assim, o Tema não perdeu o espírito dele. Ele tá nessa jornada aí, mas ele não perdeu o gentil dele, a natureza dele, né? Sim, ele tem a natureza muito gentil, né? E ele entra num conflito, ele começa a entrar no conflito de que, porra, essa coisa tá séria, eu vou matar alguém, né? Eu vou tirar a vida de alguém. É uma coisa que faz a mão dele tremer bastante, não consegue ter precisão ali segurando o revólver. É o momento que realmente ele vai atirar em alguém, né? É que nunca foi o objetivo dele, né? Ele se obrigou nessa jornada. Porque ele quis também. Porque podia dividir com a galera, que é um negócio que eu falei, que ele não sabe trabalhar em equipe. Não. Tem um monte de gente querendo matar o Johan. Por que não trabalha em grupo? Mas o Tema não, é eu que vou matar. E daí, um monte de informação outras pessoas conseguiram antes, sabe? Nossa, eu ia deixar o mangá na metade. Mas... aí não vou entregar fácil. É, só minha o Tema. Bom, nessa casa, o Tema consegue encontrar uma mensagem do Johan escrita na parede, que agora é a modinha que o Johan resolveu fazer pra... não sei, tem uma coisa meio debochada e ao mesmo tempo dar um recado, né? Pra dizer que o Tema tá indo pro lugar certo, sabe? Um recado do tipo, o monstro dentro de mim está crescendo, uma coisa assim. Eu, pelo menos, entendi como só um deboche, né? É como um deboche? É, quando não tinha o contexto, né? Tá. Tema é posto pra tratar um terrorista na Alemanha Oriental. É uma dessas mini jornadas aí. Esse também é outro quest que fica muito claro que o Tema tem convicção do que tá fazendo uma loucura contra todos os seus princípios, que é matar uma pessoa e deixar de ser humano, de certa forma, pelo menos dentro dele, assim. Tema vai à casa dos Liberty e descobre por um vizinho que o casal havia adotado os gêmeos no orfanato Kinderheim. 511. Esse vai ser, digamos, quase um personagem praticamente perpetuando a história inteira, esse orfanato é sempre citado e a gente nunca sabe o que aconteceu. E o prédio, ele tá aos pedaços e seria demolido para construir um supermercado. Hartman saberia algo sobre o lugar. Mora perto e foi ex-ministro da saúde, ou pelo menos ele se autocolocava assim, o autoproclamado ministro da saúde, essa moda. Diz que adotou muitas crianças quando a Alemanha Oriental sucumbiu. Foram crianças de orfanatos especiais da Alemanha Oriental, onde ficavam não aquelas sem parentes, mas sim aquelas que cometeram crimes, eram consideradas prisioneiros políticos ou ainda eram filhos de acusados de espionagem, e por conta disso sofriam discriminação, contrariando as vertentes do socialismo.
a fachada que seria um exemplo de reeducação, mas na verdade eram tratados como prisioneiros pelo staff das instituições. O medo e a violência eram constantes. Bom, esse autoproclamado ministro da saúde, ele sabia dos gêmeos, principalmente do Johann. Foi proibido pelo governo da Alemanha Oriental de falar sobre, mas já que não existe, ele começou a falar das coisas pro tema. Acabou, né, a Alemanha Oriental, exatamente. Então ele... Com calafrios, citou que Johann liderou uma revolução dentro desse Kinderheim. Kinderheim significa literalmente orfanato, tá? Aqui a gente conhece o Dieter, sendo cuidado pelo ex-ministro psicólogo, esse aí. Pelo Hartmann. Que fica dando sermão de que o futuro da criança depende do adulto, que a cria, e pipipi, popopó, caramba! Tem que mudar isso aí! Mas o tema os reencontra logo depois do jantar, que foi proposto ali junto com os dois, com o Dieter gemendo de dor, cheio de cicatrizes pelo corpo, 2 costelas quebradas, e uma situação que não condiz com cair da cadeira, que foi a desculpa que o cara deu. Tema o leva pro hospital e tenta lhe dar esperanças de que o mundo lá fora era diferente do que o seu guardião pregava. Que ele ficava botando ali prensa de gaslighting ali no Dieter, de que lá fora só tem perigo, só tem violência, só tem escuridão, e eu vou te proteger, e não sei mais o que. Também é explicado que o Kinderheim 511 era cuidado pelo Ministério da Saúde e também pelo Ministério de Assuntos Internos. Esse interesse era para encobrir o verdadeiro objetivo desses orfanatos, conduzir experimentos e transformar crianças em soldados perfeitos, usando de lavagem cerebral, tratamento violento, medo, desprovindos de sentimentos no final das contas. Todos os documentos relativos a esses experimentos nos orfanatos foram queimados. Houve um colapso total por lá. 50 pessoas, entre instrutores e crianças, mataram uns aos outros, manipulados pelo Johann, de 10 anos. Um pouquinho creepy essa criança. Total, meu. O tal psicólogo que tá cuidando do Dieter, ele tava abusando física e psicologicamente do Dieter, investindo para que ele fosse o novo Johann. Mas foi mais um fracasso, assim que ele fala. Ou seja, ele já tinha cuidado de outras crianças e tentou o mesmo tipo de tratamento, só que nenhum deles foi esse sucesso, digamos assim, do projeto como o Johann. Um psicólogo que abusa das crianças pra elas serem, né? Não faz sentido. Pera aí, que a gente tem uns psicólogos meio, né? que fica falando em cura gay, né? É verdade. Mas, dentre os experimentos, ele é sua obra-prima por matar um monte de gente sem levantar um dedo. O que ele acredita que o não Johann, se... né? o Johann, é verdade. O que ele acredita que não se deva ao experimento, essa habilidade do Johann. Era algo natural já dele. E aí tem uma fala que eu achei interessante e destaquei. Todos os humanos odeiam e se matam no fim das contas. Por isso, qual você acha que é o objetivo do Johann? Ele me contou ser a última pessoa viva no fim do mundo. Nossa, é bem isso que a gente quer mesmo. Isso aí, vive Johann. Isso aí, pra presidente. Dieter então acompanha o tema e eles acabam numa pequena vila, onde ajudam um senhor médico do interior que os ajuda a escapar da polícia. E fica impressionado com a habilidade e o carisma de Tema. Essa parte é fofa, outra quest. Né? Então, vamos falar primeiro do Dieter, que eu amo, ele é muito fofinho. É muito. Amigo falou que ele não tem muito, né? Ele não tem muito desenvolvimento, na verdade. Porque né? é uma criança, né? Só que é muito bonitinho. E o autor, ele desenha criança muito bem, né? Sim, fica bem fofinho, fica na muito verdade. fofo. Mas o Dieter é bonitinho porque mostra isso, né? Que é meio o tema geral do mangá, que é assim... O Dieter tá na escuridão, né? Ele tá sofrendo abuso, apanhando do ex-psicólogo do orfanato que quer fazer um novo Johann. Daí o Tema vai lá e fala pra ele, não é assim a vida, não é só escuridão, tem coisa boa no mundo. E tem até várias vezes que eles relacionam até com comida, né? Você tem que querer saborear uma salsicha gostosa. E daí ele consegue tirar o Dieter desse cara abusivo, né? Tirar da escuridão. Tem outra criança no futuro também, o Milosh, que é a mesma coisa, porque esses caras tentam manipular as crianças, né? Sim, que é o mais muito fácil. cruel, né? Cruel. Também tem essa coisa do tipo, dá um frescor, né? Porque fica muito densa a história nesse processo, né? Então, o Dieter tem uma visão muito mais simplista, digamos assim, da história. E às vezes até isso dá muito acesso pra ele a coisas que provavelmente os adultos não conseguiriam ter acesso, né? Por exemplo, ele falou com uma outra criança que caiu do prédio. Ele não queria falar com adultos, mas
conseguiu falar super tranquilo com o Dieter, né? E porque o Dieter já tinha saído da escuridão, ele conseguiu tirar essa outra criança que ia ser manipulada, Olha que maravilhoso esse garoto. Não, e ele também é meio que um ponto fixo pro tema, pra Nina, sabe? Assim, ele é um porto seguro, né? Ele acaba sendo, porque ele que traz essa parte boa, né? Porque os dois são bem pesados. A história toda é bem pesada, né? Eu acho que até tem essas quests que tornam realmente bom, porque nessas quests você vê a bondade das pessoas. Sim. Que as pessoas ajudam o tema. Senão fica só a história toda na corrupção e nas... Você tem essa história densa, e aí o tema fala, não, tem esperança. Você ficasse sem o Dieter, provavelmente você ficaria, porra, que esperança é essa, meu? Não tô vendo! Todo mundo é ruim. Daí agora eles vão lá e encontram um médico de uma vila pequenininha que salva as pessoas, que é apaixonado pela velhinha. Ai, tão fofinho. É muito fofo. Nas partes do Johan você fica mal, né? Você fica credo. Ele com essa cara de tacho aí, conseguindo fazer um monte de coisa cruel. Porra! E daí você vê que é sempre essa dualidade, né? Mal absoluto e bem, né? E o Dieter também, ele traz essa coisa de humanidade, né? Porque assim, a Nina e o Tema, eles acabam se perdendo muito, né? Se eles fossem sem o Dieter, provavelmente eles iam ficar, vou matar mesmo e acabou. E aí o Dieter com algumas perguntas simples, algumas afirmações simples, o meu falando, tô com fome, né? Parece que volta à realidade. Verdade. Eu tenho que cuidar dessa criança, meu. Que é meio errado eles levarem a criança numa jornada de matar uma pessoa. Mas tá bom. Mas e também tem que ele pede, né? O Dieter sempre pede, não mata, não vira uma pessoa ruim, né? Tipo... Queria dar um parênteses de uma curiosidade, assim, em relação ao Kinderheim 511. Na verdade, assim, você pensa, a Alemanha Oriental não teve nada disso? Será? Uma coisa assim, né? E teve. Teve um orfanato que maltratava as crianças? Bom, deve ter tido, né? Eu não sei também se a Alemanha Ocidental era super bonzinha, maravilhosa, gostosinha, perfeita, porque eles né? falam não, todo lugar deve ter, né? É porque a Alemanha Oriental não era do nazismo, né? Não, era do comunismo, já tinha, né? Tá. Se dividiram em função de que entre os aliados que ganharam a guerra, né? Ficou a parte ocidental meio que para os Estados Unidos, alguns aliados europeus, e a parte oriental ficou com a Rússia, né? Ou a União Soviética na época. Então não sei se teve mesmo ou se foi só medo do comunismo, né? Então, na verdade até teve, né? Porque eles ficaram muito ressentidos, assim, na parte oriental, né? Até o momento não se tem conhecimento de que alguma instituição, aos moldes exatos do Kinderheim 511 realmente tenha existido. Mas a notícia de que na Alemanha Oriental, algumas instituições, sobretudo reformatórios, teriam um projeto de reeducação, entre aspas, para que os jovens absorvessem os princípios e valores socialistas e fossem reintegrados com sucesso a esta nova sociedade da Alemanha Oriental. Todavia, o processo submetia-os a uma rotina de disciplina e controle extremamente rígidos, atividades paramilitares e situações degradantes constantes. Talvez a instituição mais conhecida seja o Centro de Detenção Juvenil de Torgau, por onde cerca de 4.000 jovens passaram entre 1964 e 1989. Era um prédio que até pouco tempo tinha a função de prisão, com muros altíssimos, guardas por todos os lados, dormitórios escuros e janelas com barras. Uma prisão mesmo. Os jovens não tinham direito a nenhum pertence, eram fiscalizados o tempo todo e atormentados com o risco constante de ir para a solitária ao menor sinal de insubordinação. A angústia era tanta que só em 2010 constataram-se casos de abusos sexuais cometidos pelos tais educadores e guardas, a partir dos relatos de um número tímido de vítimas. Para além disso, já se tinha notícia de que muitos daqueles então jovens se automutilaram e até se suicidaram depois da experiência em Torgau, mas o número preciso de vítimas é desconhecido até hoje. Na verdade, não é do lado oriental, né? Teve nos Estados Unidos, tem colégio de freira, então, como experimentos que seria mais, né? Porque o Kinderheim era tipo um experimento, né? Experimento. Até coincide com aquela coisa dos super soldados, digamos assim, que tinha na Segunda Guerra também, né? Que usava drogas, na verdade, né? Pra não sentir muitas coisas, né? E não apenas sentimentos, mas questão de frio, fadiga, né? Poder, sei lá, carregar o peso por um monte de horas correndo, né? Então, não é impossível, né? Ficar à sombra ali da mídia e à sombra de governos politicamente corretos fazer coisas absurdas, né?
Nesse quarto ato eu coloquei alguns episódios que foram focados, digamos, no Inspetor Lunge, na Eva, e aí a gente desemboca na questão lá do incêndio na Rua Turca, no bairro Turco. No primeiro momento a gente é apresentado melhor sobre a situação familiar do Inspetor Lunge, que ele é pai de família, ele tem uma esposa, uma filha adulta, mas que há muito tempo negligencia os seus cuidados e está abstraindo com o trabalho, né? Uma dedicação obsessiva com o seu trabalho como investigador. As duas resolvem sair de casa, ora porque a filha tá grávida do namorado e vão morar na casa dele, ora porque, né, não tem nenhuma relação, porque até a esposa tem um amante. Fatos que eu não sei exatamente, ficou meio ambíguo, né, se foi notificado pro inspetor, se ele já sabia ou se ele ficou, foda-se. Eu acho que ele já sabia. Né? Eu até fiquei com uma impressão, assim, nessas partes, que ele era meio psicopata também, sabe? Porque ele é tão frio e não tá tão nem aí pra família, sim, né? E daí no final você vê que não, né? Que ele, na verdade, ficava chateado de não ter essa relação, ele só é muito esquisito. Mas... se ele conseguiu uma esposa, ele era alguma coisa melhor antes. Pois é, mas ele tem algum trauma, né? Porque ele surtou e matou alguém, lembra também? Eu não lembro se matou, meio que perdeu cargos lá. Eventualmente, ele pressiona demais um membro do governo durante uma investigação que até nem tem tanto a ver ali com a situação do tema, né, outro caso, e esse membro do governo, ele se suicida, o que faz perder o comando de todos os seus casos, no caso do Inspetor Lunge. Quer dizer, todos menos aquele ainda não resolvido há 9 anos, cujo maior suspeito é o Dr. Tema. Que ele já era obcecado já, né? Então... agora eu tenho bastante tempo livre pra me dedicar. E a família já abandonou, então ele só foca nisso, né? Só isso. Só respira Tema na vida. Vai se casar com o cara. É muito chato ele. Aí também tem o caso da Eva. É o mini-quest Mini-quest da Eva. Mini-quest da Eva que ela foi traída. Ou melhor, ela se sentiu traída, né? Porque na verdade esse jardineiro tinha uma ex-esposa. No dia do Natal, ele tinha convidado a Eva pra participar da ceia junto com ele e a filha. Mas a ex-esposa volta E fala, volta pra mim. E volto. E daí só a Eva olhando pela janela, assim. Cachorro abandonado. Cachorro abandonado. Aí, ela já era amarga, né? Daí fica mais. Início de Fullmetal Alchemist, vou queimar a casa! Ela não queimou a casa do jardineiro, gente. Ela queimou a casa dela mesma. E largou tudo pra ir atrás de se vingar do tema, né? E aí vai atrás justamente do investigador que justamente tinha sido desposado lá dos outros casos. Todo mundo pra te ouvir, minha linda. Pode falar. E aí a gente parte aí, corta para o momento em que a gente é apresentado para o The Baby. Essa parte toda é uma enrolação. É que na verdade se estrutura, né? Porque a gente começa a ver o pessoal neonazista que tá a fim de puxar o Johann pra sardinha deles pra se tornar o novo Hitler. É verdade. Tem essa pira. Porque o Johann, nessa época, ele já tinha sido tipo ele é um gênio mesmo, né? Que ele foi um líder dos bancos lá, né? Do submundo bancário. E daí ele resolveu largar tudo. Fez todo mundo se matar, inclusive. Virou um caos. Daí agora esse grupo neonazista quer conquistar o Johann pra eles. Que ele vai guiá-los para um novo mundo. Eles querem um novo Hitler, só que não é o que o Johann quer. O Johann tá cagando e andando pra esse inferno neonazista. É tudo humano igual, eu odeio humano, então vai tudo pra pi. E esse The Baby é um extremista de direita, com influência no governo e no movimento neonazista. Ele tentou construir uma cidade composta apenas por arianos e fracassou miseravelmente, graças a Deus. E estava atrás da Nina como uma isca para o tal do Johann, que se refere como segundo Hitler ou como um monstro mesmo. Enquanto isso, a Ana vai ao encontro do The Baby, que parece ter informações privilegiadas e sabe da história dela como gêmeos, né? Pra achar o Johann e matá-lo, porque agora eu também assumo a responsabilidade, que se eu não matei naquela hora, eu vou matar agora. Cangaceira essa menina, né? A Maria Bonita lá do inferno. Enquanto isso, o The Baby se encarrega de atropelar o Tema, mas ele não morre. Essa é a armadania do caramba. O The Baby dá ali todo o planejamento dele, que ele queria queimar todo o bairro turco de Frankfurt. Eles estão em Frankfurt nesse momento. Uma forma de realizar seu desejo como neonazista e também chamar a atenção do Johann
pra capacidade de ajudar, né? Inclusive, né, o The Baby, ele tem uma aparência muito congada, ele né? É muito feio. Primeiro, ele é super baixinho, né? Em relação a muitas mulheres, ele é extremamente baixinho. Ele parece um pouco anão, né? Mas não é anão. Não é, ele só tem uma baixa estatura. Mas não é por isso que ele é feio, gente. Não, o desenho dele é... Toda a fisionomia, o conjunto da obra, assim. E eles desenham ele bem asqueroso mesmo, né? E ele costuma chamar prostitutas de luxo, né, pra acompanhá-los em jantares extravagantes, né? E até pra falar, assim, da parte do desenho, o Naoki Urasawa faz isso bem, né? Porque ele desenha as pessoas, por exemplo, o Hartman lá, que a gente tava falando, não é general, o psicólogo. Quando você acha que ele é bom, ele tem uma fisionomia normal, né? Daí quando você vai vendo que ele é ruim, ele, não sei o que ele faz com o olho, os traços mudam, a pessoa fica sinistra, né? Ele fica totalmente sem expressão. Ele consegue colocar uma dureza, assim, nas expressões. Não tem brilhinho no olho, não tem aquela sagacidade. O Tema e a Nina ficam no meio dessa situação do planejamento do bem pra queimar tudo. A Nina quer resgatar uma prostituta grávida e turca que tá sequestrada e que sabia demais, que tá na mesma mansão que ela tá ali esperando pelo Johan, na verdade. Ela como foi sequestrada, isca. Pra ser isca, é verdade. Né? Mas essa prostituta acaba sendo morta, afogada no banheiro. E enquanto isso, o Tema tá sendo sequestrado também pra não interferir com os planos de atrair o Johan. Nesse meio tempo, a gente também é apresentado para a figura do General Wolf, que é o primeiro a conhecer os gêmeos. Encontra eles no frio e desnutridos na fronteira com a Tchecoslováquia, a atual República Tcheca, e a Eslováquia, dois países separados, bem como a reconhecer as habilidades do Johan. Ele é o primeiro a reconhecer isso. Pelo jeito está acima do The Baby nessa hierarquia e através dos seus subordinados salva o Tema de ser morto. O General Wolf só se uniu ao plano dos neonazistas de tornar Johan o segundo Hitler por conveniência, acho um plano idiota. O Wolf salvou os gêmeos da mesma forma que o Tema, ele compara essa situação, né? Eu queria de bom grado ajudar crianças que estavam numa situação de fragilidade. Quem deu esse nome ao irmão, o Johan, foi o Wolf. Eles não sabiam o nome que eles tinham. Aliás, eles falaram que não tinham nome. Porque eles estavam com o livro, né, na mão. Isso, que tinha um pedacinho no final que falava, mas Johan é um nome maravilhoso. E atualmente esse General Wolf tem medo e até duvida de quem seja, pois todos aqueles que o conheciam foram mortos pelo Johan. Parece tê-lo feito experimentar a solidão, ou então aquele cenário do apocalipse que ele costuma falar. E deseja que o Tema seja capaz de matar o Johan. Ou melhor, entende que ele é o único capaz de fazer isso. Sei porquê, né? Mas parece que, tipo, o Johan te escolheu. Você sobreviveu. Se o Johan quisesse mesmo matar o Tema, dois toques. Nossa, eu já tava morto. Ele só quer brincar, parece, um pouco com o Tema, né? O Tema, ele consegue escapar, já é encaminhado pelo General Wolf pra voltar lá pro bairro turco e consegue avisar as lideranças do bairro turco sobre o incêndio, ao mesmo tempo que também a Nina também consegue encontrar o The Baby pra saber onde aconteceria o maior incêndio, já que os primeiros focos seriam apenas distrações. Tipo, o The Baby, ele tava assim num camarote, no restaurante à noite, vendo fogos de artifícios e todo aquele inferno de Dante rolando, né? Pro tempo do jantar dele, queria saborear enquanto ficava aquele momento apocalíptico lá. É meio bizarro, né? Aí se caga todo, porque a Nina vai lá, aponta o revólver pra ele, tem um olhar catatônico igual parece que o Johan também tinha, né? Ele se mijou literalmente nas calças. Vou trocar de roupa aqui, né? Depois continuo aqui vendo incêndio. O plano dos incêndios dos neonazistas falha. E com a próxima mensagem do Johan, que é tipo, socorro, o monstro dentro de mim está prestes a explodir. Nina e Tema constatam que ele tem uma perturbação de identidade dissociativa, o que se costuma nomear erroneamente de transtorno da dupla personalidade. E assim a gente fecha esse arco. Algum comentário aí, meu? Eu achei legal, porque até o negócio que você falou das mensagens do Johan na parede, né? Pra mim também, desde o começo parecia assim, então ele talvez não quer matar, mas ao mesmo tempo quer, como se ele tivesse mesmo duas pessoas, né? E daí eles chegam nessa conclusão. Achei Nesse legal. momento, né? Nesse momento, Daí, eu só queria acrescentar algumas curiosidades a respeito de alguns conceitos desse arco. Que é, por exemplo, o neonazismo, né? Neonazismo, todo mundo não precisa, dispensa comentários, né? Do que se trata. Mas eu queria falar sobre que fase que a gente tá do neonazismo nesse período da década de 90, né? Era uma época de expansão das ideias do nazismo para o lado oriental da Alemanha, com a queda do Muro de Berlim.
e foi relativamente bem aceita entre aqueles que desprezavam a ordem liberal, opunham-se à influência dos Estados Unidos e queriam que a situação se revertesse, isto é, em vez da Alemanha Ocidental lá chupar a Alemanha Oriental, é a Alemanha Oriental com a sua cultura chupar aAlemanha Ocidental. Nossa, mas daí juntaram isso com o nazismo? Então, na verdade o neonazismo é como se fosse um movimento com os mesmos ideais do nazismo, só que pós o nazismo. Então, o neo é só por causa disso. Mas continua sendo nazismo por nazismo. Nossa, mas tipo, não tem muito a ver voltar o socialismo com o nazismo, né? Pois é meio estranho, na verdade, porque no nazismo não tem bases firmes, né? Não tem lógica precisa, né? Elas por elas vão fazer os fins justificam os meios, é isso aí. E aí também essa questão de haver o bairro turco e a existência dos turcos na Alemanha, né? Então eu queria falar como é que se deu essa passagem. Sua chegada à Alemanha Ocidental remete às décadas de 1960 e 1970. Depois da Segunda Guerra, a Alemanha Ocidental entrava num período que depois seria chamado de milagre econômico, entre muitas aspas. Mas tinha chegado num ponto em que a produção industrial e mineradora demandada não contava com a mão de obra suficiente. Para suprir, começou a realizar acordos com vários países, inclusive a Turquia, para levar ao país trabalhadores solteiros, braçais e de baixa instrução. Só que eles só podiam ficar lá por 2 anos. Motivo pelo qual foram chamados de trabalhadores convidados. Muitas aspas também. Sendo essa uma maneira que o governo alemão arranjou para evitar a imigração definitiva, né? Eventualmente, esse prazo foi afrouxado por ser oneroso ficar levando e trazendo a galera assim, e até foi permitido que a família pudesse mudar junto. O milagre econômico e essa movimentação foram interrompidos com a crise econômica de 70, mas aí já era tarde e hoje a população na Alemanha, entre quem nasceu por lá na Turquia, né, ou tem descendência turca, é de cerca de 3 milhões de pessoas, formando a maior comunidade de imigrantes do país. Já tinha bastante na época do mangá, né? Sim, tinha cerca de 320 mil turcos, mais ou menos, na minha pesquisa. Os neonazistas querem queimar o bairro deles. Sim, não aceito japonês, não aceito gay, não aceito prostituta, não aceito caramba, 4, não aceito nada. Esse quarto ato é uma quest, né? Meio os neonazistas se metendo no meio e querendo matar pessoas, né? E querendo Johan. Só que daí dá pra eles conhecerem o tal do General Wolf. Isso. Mas que ele também não faz tanta diferença. Não. O que vai importante é ter essa suspeita que Johan tenha uma múltipla personalidade. E acha um lado arrependido do que faz. E também esse movimento dos neonazistas em prol de conseguir puxar o Johan pra eles. Mostra o poder do Johan, que ele é ruim, ele é conhecido pelos grupos, pelas gangues. Assim. Deve ter ficado conhecido justamente pela questão do banco, né? O episódio do banco. E todo mundo tem muito medo dele, né? Todos os grandes chefões. E o maior objetivo é controlá-lo, que é interessante, né? Você teme, e justamente por você temer, você quer controle dele. Sim. E esses cabeças neonazistas tem o pessoal que era do projeto do Kinderheim 511, então eles se acham capazes de controlá-lo. Interessante. E nunca são, né? Porque na verdade o Johan que se meteu lá pra salvar a Nina, né? Exato. Que ele matou todo mundo da casa. Matou todo mundo. E é meio engraçado o jeito que ele foi construído como vilão, sabe? Porque ele nunca aparece, mas ele tem muito poder, né? Parece que ele tá sempre onipresente, né? Parece que ele tá em todo lugar, que Todos ele escuta olhos, tudo. Sim, que ele segue todo mundo, que tem alguma ligação. Ele puxou a ficha de todo mundo. E daí é nisso que fica essa linha, se ele é um psicopata, ou se ele é um demônio, se ele é o mal absoluto, ou se é só uma pessoa perturbada. Ele é gente, né? Você fica um pouco, né? Ele existe mesmo, não é uma coisa da minha cabeça já. Ainda mais que ele tem uma aura meio angelical e ao mesmo tempo falam que ele é muito carismático, mas ninguém nunca lembra dele. Você fica, ué. Fechando então o quarto ato. Caramba, tá grande esse episódio, né, gente? Pois é, e ainda tem mais. É por isso que resolvemos dar uma quebrada por aqui e continuar com mais Monster na segunda parte. Se você quer dar uma respirada agora, sem problemas e muita gratiluz por ouvir até aqui. Agora, se você já tá no embalo, é só seguir o fluxo porque a sequência já está disponível no seu feed, tá bom? Nos encontramos em Monster Parte 2. Até!